Graça e paz, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Este culto de oração, estudo da Palavra de Deus, hoje, quarta-feira, 31 de março de 2021. Convidamos todos a participarem do culto e, nesse instante, queremos cantar, junto com os irmãos, os salmos e hinos de número 245. Deus está no templo, maior e potente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, reverentemente ao Santíssimo adoremos, com amor e favor, santo e compassivo. Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, o seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado. Escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Vem, ocupa o templo, preceptor divino, nossos corações habita. Ó paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando a lei bendita. Com prazer e poder, ó Trindade Santa, vem, ocupa o templo. Que cântico maravilhoso, meus irmãos, falando da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos orar? Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rendemos glória, honra e majestade ao Teu nome. Obrigado por esta oportunidade, nesta quarta-feira, onde estamos reunidos para orar, glorificar, clamar, suplicar as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas e para o estudo da Palavra de Deus. Nos fortifica, Senhor, nos dá ânimo neste momento tão difícil que estamos enfrentando, mas a Tua igreja tem lutado vigorosamente para que
o teu evangelho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, seja pregado. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nos dá uma noite de louvor, de adoração e de estudo da tua palavra, para que ao terminarmos esse momento, possamos sair mais cheios da tua palavra e cheios do teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, que muitas vezes nos afasta de ti, tem misericórdia de cada um de nós. Oramos assim no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos fazer a leitura devocional agora na carta aos Hebreus, capítulo 10, versos de 35 a 39, e em seguida, capítulo 11, versos de 1 a 3. E nós estamos convidando o pastor Pedro Félix para fazer a leitura devocional. Deus abençoe a todos vocês. E a paz, irmãos. Um grande abraço a todos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma leitura em Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 35, quando nos diz assim a palavra do Senhor. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não comprais a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Versículo 1 do capítulo 11, a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus abençoe a todos nós com a sua maravilhosa e rica palavra. Nós queremos convidar os irmãos a louvar ao Senhor nesta noite de oração, de estudo bíblico da palavra. Dizer que o nosso Deus, Ele é exaltado todo o tempo. O Rei dos Reis exaltado nos céus. E eu convido você a louvar, dizer Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, o Rei exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor.
Nesse instante, vamos ter um momento de oração e clamor com nosso irmão presbítero Daniel Torreão. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos nesse momento fazer uma oração, um clamor ao Senhor pelo nosso país, pelas pessoas enfermas. É verdade, porque lá no livro de Jó a palavra diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então o propósito de Deus é que nós oremos. Amém? Vamos orar, igreja. Santo Eterno Deus, maravilhoso Pai que está no céu, neste momento entramos em Tua santa e gloriosa presença em oração, para neste momento te pedir perdão pelos nossos erros, pecados, pelas nossas falhas e por tudo que nós fazemos, ou pensamos ou desejamos que não está de acordo com a Tua palavra. Mas, Senhor, vem nesta noite nos abençoando, nos ajudando, para que a gente possa cada dia mais fazer aquilo que o Senhor tem botado em nossos corações. Vem abençoando neste momento, um momento difícil que está passando a nossa nação, o nosso país, os quatro cantos da terra, Senhor Deus, com essas enfermidades que tem assolado, com tudo isso que tem acontecido. Mas, Senhor, vem nos ajudando, vem nos abençoando, vem, Senhor, fazendo segundo a Tua vontade. Abençoa a nossa nação, abençoa o nosso país, abençoa o nosso presidente. Ajuda ele neste momento, os nossos líderes que estão sempre conosco, Senhor, vem nos abençoando. Visita esses que estão enfermos, que estão nos hospitais, numa UTI, que estão ali numa sala de isolamento, que estão entubados, que estão passando por um momento muito difícil, Senhor. Só tu, Senhor, pode fazer neste momento, nesta noite, um momento, Senhor, que nós estamos orando a Ti, te pedindo que o Senhor faça uma bênção de cura e de libertação sobre a vida dessas pessoas que estão enfermas, com várias enfermidades, que estão com seu corpo, Senhor Deus, com uma enfermidade como a Covid e tantas outras também. Abençoa, ajuda, Senhor, visita essa pessoa, visita, vá ao encontro dela nesta noite, ali naquele hospital, naquele leito, Senhor, onde ele se encontra. Visita, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pois nós sabemos, Senhor, que Tu tem poder para fazer um milagre nesta noite, um milagre neste momento, na vida dessas pessoas que estão verdadeiramente passando por este momento. Que o Senhor faça uma bênção de cura e de libertação. Abençoa a Tua igreja para que ela, proclame o Evangelho, permaneça firme, confiante e sabendo que Tu estás no controle de nossas vidas, da vida da nossa nação, na vida do nosso país, na vida de todo aquele que Te busca. Por isso, Senhor, como o Teu servo Jó falou, que bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos Teus planos, do Teu propósito poderá ser impedido, porque Tu tem um plano conosco, Senhor. Tu tem um plano com cada aquele que Te busca, que Te ama, que Te glorifica. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai neste momento, acalma a tempestade que tem assolado as famílias, que tem, Senhor Deus, passado pelo momento de enfermidade terrível. Abençoa, ajuda, consola. Dai, Senhor Deus, um momento de bênção, de paz, de um renovo. Porque eu sei que Tu podes, porque Tu és poderoso para isso. Visita também nesse momento as famílias enlutadas, essas famílias que estão perdendo seus entes queridos, pessoas que choram desesperadamente, que não aceita, que não se conforma, mas tudo está no Teu poder, tudo está no Teu querer, tudo está na Tua vontade. Visita neste momento essas famílias lutadas, essas famílias desesperadas, essa família, Senhor Deus, que está passando por muitos problemas. Leva, Senhor Deus, sobre a vida dessas famílias a Tua bênção, a Tua paz, o Teu conforto, o Teu consolo. Em nome do Senhor Jesus, porque nós sabemos, Senhor, que Tu estás fazendo algo maravilhoso na vida de cada um de nós. Abençoa o nosso pastor Jackson Batista, fala com o Teu servo, ajuda ele nesta caminhada, abençoa o pastor Pedro Félix, enfim, Senhor, abençoa a Tua igreja, dando força, sabedoria, para que a gente possa prosseguir nesta caminhada, levando a bandeira do Evangelho, proclamando a Tua palavra, confiando na Tuas bênçãos sobre nossas vidas. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, por amor de Cristo Jesus. Amém.
Mais uma vez quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje iremos estudar a primeira carta do apóstolo João, o capítulo de número 1, que vai do verso 1 ao verso 10. Esta carta escrita pelo apóstolo João, filho de Zebedeu, o mesmo que escreveu o evangelho que leva o seu nome. Notamos logo no início desta carta, no princípio desta carta, uma resumida citação do nascimento de Cristo. Esta carta, que foi escrita aproximadamente entre 85 e 95 depois de Cristo, ela tem como objetivo discorrer sobre a verdade cristológica e a conduta cristã. Portanto, nós dividimos esta parte do estudo do capítulo 1 em 3 partes, que veremos a seguir. Esta primeira parte, que nós colocamos como subtítulo, prefácio, que vai do verso 1 ao verso 4, ela traz a introdução à palavra encarnada, a comunhão verdadeira com o Pai e com o Filho. Vamos ler esses versículos. O versículo 1 que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Nós observamos, meus queridos irmãos, nesta primeira parte deste capítulo 1 do Evangelho, da primeira carta escrita por João, a mesma convicção que ele tem da existência de Cristo no verso 1. O verso 1 fala que desde o princípio que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. No início desta carta, João escreve a mesma afirmação dita no Evangelho, escrita por ele. O que era desde o princípio, fala aqui no primeiro verso do capítulo 1, comparando com o texto de João, capítulo 1, versos 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Portanto, nós observamos que no início desta carta, João retrata esse nascimento de Cristo de uma forma muito mais espiritualizada e espiritual do que os evangelhos. E observamos que no início dessa primeira carta, no capítulo 1 dessa primeira carta de João, ele também traz essa essência da existência de Cristo, né? Uma vivência com o Senhor. Depois do seu chamado, João compartilhou, meus queridos irmãos, de diversos momentos da vida de Jesus, né? Ele foi chamado, lá no texto de Mateus, capítulo 4, verso 21, que é o seu chamado, ele demonstra total lealdade ao Senhor, né? Então, diversos momentos desde o seu chamado, João vivenciou os ensinamentos, a pregação do Evangelho, a cura de doenças e enfermidades, como está escrita lá em Mateus capítulo 4, verso 23, eu gostaria de ler com os irmãos. Mateus capítulo de número 4, e os versos, o verso 23 e 24, esses ensinamentos e essa vivência que o João, o apóstolo, experimentou. O verso de número 23 diz assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino,
curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Nós vemos aqui, então, a vivência de experiência de João, quando ele ouve a palavra do Evangelho, ele percebe ali curas, enfermidades, expulsando demônios, Jesus curando pessoas, e pessoas que tinham problemas espirituais, como no verso 24, traz todo um ensinamento e uma experiência para João poder observar nesse verso de número 1, do primeira carta de João, capítulo 1, quando diz que desde o princípio o ouvimos e o vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra viva. A narrativa da transformação da água em vinho, que é relatada lá em João capítulo 2, do verso 1 ao 12, uma outra experiência vivida pelos discípulos e também pelo João. A visita de Jesus depois da sua ressurreição, narrada no Evangelho de João capítulo 20, e o verso 19, traz todos esses aspectos para esse primeiro verso do capítulo de número 1 desta carta de João. Nós observamos então a experiência que João teve, não é? João observa que ele vivenciou e traz essa vivência para os amados irmãos ao qual ele escreveu. Jesus é a palavra de vida. João narra isso no verso 2, porque a palavra da vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Portanto, para João, Jesus é a vida, para nós também, Jesus é a vida. Se manifestou entre os discípulos, se manifestou entre os apóstolos e se manifesta entre nós. Ele diz que testemunhamos sobre ele. Ele é a vida eterna, e nele está essa vida eterna. Ele sempre esteve com o Pai. Esse é o testemunho de João para os ouvintes dessa palavra, para esta carta escrita aos irmãos daquele tempo e também a nós. Jesus é a palavra de vida eterna. Só nele há e só nele existe vida eterna. É através dele, através do Cristo, que temos comunhão com Deus e temos a certeza de que um dia estaremos junto ao Pai eternamente. Jesus, sim, verdadeiramente é a palavra de vida eterna. E, portanto, meus amados irmãos, João define que há necessidade de uma comunhão com o Pai e com o Filho. O verso de número 3 diz: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. João escreve aos seus leitores para que experimentem da mesma comunhão. Experimentemos dessa mesma comunhão, mesmo sem ter visto, mesmo sem ver Jesus, o nosso Senhor, mesmo sem podermos tocá-lo. Ele traz essa narrativa para que também experimentemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e termos comunhão com Ele. Que tenham comunhão com o Pai e com o Filho. Eu gostaria que você pudesse adiantar um pouco a sua Bíblia aí, nessa primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, e o verso de número 24, que diz assim: e a pessoa que guarda os seus mandamentos está nele e ele nela. E nisto sabemos que ele está em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Aleluia! Portanto, tenhamos comunhão. O apóstolo nos impulsiona, nos chama a
ter comunhão com o Pai e com o Filho. Aleluia, aleluia, glória a Deus. No segundo ponto, meus irmãos, vemos o apóstolo João nos ensinando as condições dessa comunhão, o ensino dessa comunhão, como adquirir comunhão com Deus. Esse segundo ponto vai dos versos 5 ao 7, que diz o seguinte: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Portanto, meus amados irmãos, nós vemos aqui João declarando que aquele que criou a luz material é também a fonte de luz espiritual. Deus, nosso poderoso e Senhor, nele não há possibilidade alguma de trevas. Como o Criador é luz, assim também seu Filho é luz. Cristo é também chamado de verdadeira luz. E observamos aqui no texto que o apóstolo nos ensina que a mensagem que ele ouviu e anuncia é que Deus é luz e nele não há possibilidade alguma de trevas. Para estarmos em comunhão, então, com Deus, na prática, João nos ensina um dos primeiros pontos para entrarmos em comunhão com Deus. Eu quero que você acompanhe comigo um pouco à frente, nesta mesma carta, nesta primeira carta de João, capítulo agora de número 2, verso de número 8, quando diz o seguinte: Mas também vos escrevo um novo mandamento, que é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas passaram e a verdadeira luz já ilumina. Portanto, Cristo é a verdadeira luz. Em seu Filho também há luz. Deus é luz. E para que possamos ter comunhão com Ele, é necessário que nós também andemos em luz. Andemos em luz, como diz o verso de número 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Essa afirmativa é provada na prática, pois onde existe um pequeno ponto de luz, meus queridos irmãos, já não há possibilidade alguma de haver trevas. Portanto, onde Deus habita, não há trevas. Deus é luz e nós precisamos andar com Ele e andar em comunhão com Ele, em comunhão com Deus. E é isso que nos exorta o verso de número 6 que acabamos de ler. Não existe possibilidade de andar em comunhão com Deus se andarmos em trevas ou andamos na escuridão, que é o oposto da luz. A essência da vida cristã é a comunhão com Deus, Deus Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E um dos exemplos práticos é revelado por João no capítulo 2, o verso agora de número 11, que nós vamos ler, e diz assim: Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meus amados irmãos, meus queridos ouvintes, meus queridos irmãos que estão acompanhando pelo YouTube, não há possibilidade alguma de exercermos uma comunhão com Deus, como diz a sua palavra, se nós odiamos um irmão ou alguém que seja. A palavra é muito clara, onde diz: mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e não há
comunhão entre luz e trevas. Deus é luz e onde Ele está não há possibilidade de trevas. Portanto, para que eu e você possamos ter comunhão com Deus, um dos exemplos práticos mencionados pelo apóstolo João nessa primeira carta é andarmos em comunhão também com os nossos irmãos. Não há possibilidade alguma, segundo o texto, de que se eu tenho algo contra um irmão ou algo contra alguém, eu não tenho comunhão com Deus. Não há possibilidade, então, porque a sua palavra diz, e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Portanto, nessa noite, se você tem algum entrave com alguma pessoa, com algum irmão, com algum próximo, com algum parente, é necessário que você seja um caminho de perdão e um caminho para a comunhão com Deus. Portanto, nesta noite nós pedimos aos irmãos que olhem para dentro de si, percebam que para que haja comunhão com Deus é necessário que estejamos também em comunhão com os nossos irmãos e com os nossos próximos. A sua palavra é muito clara e o verso de número 6 deste primeiro capítulo, ele é muito enfático, porque ele diz, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E um dos modelos práticos, um dos exemplos práticos para termos comunhão com Deus é termos comunhão com os nossos irmãos. Observemos então, meus irmãos, que no verso 7, João traz um ensinamento de como, na prática, andarmos com Deus. Diz assim no verso 7, mas se andarmos na luz, como na luz está, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Portanto, ele nos demonstra como andarmos em comunhão com Deus. Basta andarmos na luz como Ele está. Basta seguirmos os seus caminhos, seguirmos os seus conselhos, tanto dele, do nosso Deus Todo-Poderoso, como do seu Filho Jesus Cristo. Se andarmos, portanto, na luz, como o próprio Deus é luz e Ele está na luz, vamos ter comunhão uns com os outros. E além disso, diz a sua palavra que o sangue de Jesus, que foi no Calvário, purifica de todo o nosso pecado. Então são promessas divinas, são promessas da certeza de que a comunhão com Deus é a melhor coisa que fazemos. Portanto, queridos irmãos, andemos em comunhão com o Pai, em comunhão com o Filho. No terceiro e último ponto, meus queridos irmãos, vemos João nos ensinando que devemos reconhecer o nosso pecado, o pecado que habita em nós. E, acima de tudo, confessar esses pecados a Deus. A confissão dos pecados é uma consequência necessária para aqueles que querem andar na luz. Não podemos, de forma alguma, enganar a Deus. Ele nos conhece plenamente. Em Salmos, capítulo de número 139, versos de 1 a 4, eu gostaria de ler com os irmãos nesse instante, nos dá a dimensão desse conhecimento de Deus. Deus conhece profundamente cada um de nós. O Salmo 139, no verso 1, diz, ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. E mesmo de longe conheces meus pensamentos. O verso 3 diz, Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. E o verso de número 4 nos dá uma dimensão muito grande daquilo que Deus tem de conhecimento profundo de cada ser humano.
A sua palavra no Salmo 139, verso 4, diz assim: antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Veja como Deus nos conhece, veja como Deus sabe exatamente o que pensamos ou ainda aquilo que iremos falar. Deus já conhece. Deus conhece profundamente o nosso ser. Mas mesmo assim, o apóstolo João nos ensina que precisamos confessar as nossas falhas, confessar os nossos deslizes, os nossos pecados. É dessa forma que João nos ensina nessa última parte de confissão de pecados, com um reconhecimento de que somos de fato pecadores. O verso 8, 9 e 10 nos traz esse ensinamento. E na prática, o apóstolo João nos ensina, em sua primeira carta, agora no capítulo 2, e verso de número 4, que diz assim: aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Portanto, meus amados irmãos, é necessário que a gente confesse os nossos pecados. O verso de número 8, eu quero ler para vocês, diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, quando dizemos que não tem pecado, não enganamos a Deus, enganamos a nós mesmos. Porque bem sabemos que Deus nos conhece perfeitamente e sabe que temos uma natureza pecaminosa. É necessário que possamos a cada dia reconhecer as nossas falhas. E no verso 9, o autor nos impulsiona a confissão de pecados. Há, sim, uma promessa, não só de perdão de pecados, mas também de purificar toda a imundície, nos tornando mais livres da presença do pecado através do Espírito de santificação. O verso 9, João escreve: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, há aqui, meus queridos irmãos, uma promessa que vai muito além de perdão de pecados, mas de purificação de toda a impureza, de toda a imundície, nos tornando livres e alvos como a neve. Eu gosto muito de um cântico que Fernandinho canta: eu sou livre. Nós somos livres quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador e confessamos os nossos pecados. Nós somos livres do pecado. E, portanto, possamos fazer como o apóstolo João nos ensina, confessar os nossos pecados a Deus. A sua palavra, ela é muito clara e muito evidente com relação à condição pecaminosa do homem. Em Hebreus capítulo 9 e verso de número 14, diz o seguinte: quanto mais o sangue do Cristo, que pelo Espírito Eterno ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Aleluia! Portanto, a recomendação e o ensinamento do apóstolo João é que confessemos os nossos pecados. O verso de número 10, o último verso desse primeiro capítulo, dessa epístola de João, no verso 10, o apóstolo nos chama novamente a atenção de que somos sim pecadores. Mesmo com perdão, quando confessamos, devemos sempre lembrar da nossa natureza pecaminosa. O verso 10 diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Há a necessidade, a grande necessidade de confissão de pecados. Por isso, confessemos as nossas falhas a Deus,
confessemos as nossas falhas a Jesus Cristo e confessemos assim os nossos delizes, para que através do Espírito de santificação, como lemos aqui em Hebreus capítulo 9 e verso 14, esse Espírito eterno que foi oferecido por Jesus Cristo, imaculado, ele purificará a nossa consciência das obras mortas. Chegamos à conclusão desse estudo e observamos que esta carta, desde o princípio, nos mostra as necessidades da igreja de todos os tempos, em especial a do presente momento. Hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo é atacada ferozmente pela oferta de coisas terrenas, ao qual os valores são ilusórios e passageiros, se comparados às riquezas espirituais e eternas que já recebemos de Deus Pai e do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, meus amados e queridos irmãos, cada um de nós cristãos devemos, além de estar em contato permanente com a palavra de Deus, devemos permanecer na luz que o próprio Deus é e cultivar e cativar o amor entre os irmãos e o próximo. Deus abençoe ricamente a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queremos convidar mais uma vez os irmãos que a gente possa louvar o nome do Senhor, dizendo que Ele é grande, o digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer
Chegamos ao final do culto. Agradecemos a Deus por tudo que foi realizado, pelas pessoas que colaboraram para que este culto pudesse chegar até a sua casa, ao pastor Pedro Félix, ao nosso irmão presbítero Daniel Torreão, ao Ministério de Louvor Manancial, o pessoal da técnica, nosso irmão Edmilson, nosso irmão Bibiano, o nosso irmão Bobinha, e também as meninas da mídia, a Gisele e a Débora. Deus abençoe a todos e queremos convidar os irmãos para no próximo domingo, domingo de Páscoa, podermos estarmos juntos no culto presencial na igreja a partir das 15 horas. No próximo domingo, culto de louvor e adoração e Santa Ceia do Senhor presencial em nossa igreja. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Eterno Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por tudo que realizamos para a honra, louvor e glória do teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está conosco, cuidando de cada um de nós. Que nós possamos ter comunhão contigo verdadeira e que possamos estar prontos para as lutas diárias que vêm ao nosso alcance e possamos, no nome de Jesus, colocar as nossas vidas em tuas mãos e te pedimos a tua proteção, teu cuidado, teu carinho e que o Senhor possa conduzir toda a nossa vida. Fica conosco, Senhor, neste restante de noite, nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo mal. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.